Gibedune, religião sem mistério. Sejam muito bem-vindos ao canal Gibedune, Religião Sem Mistério. É uma honra ter você aqui conosco para mais um capítulo dessa fascinante trilogia dedicada ao sagrado, Irumalés, Orixás e Eborás. Hoje damos continuidade à nossa jornada pelo universo dos orixás, essas entidades tão presentes e ao mesmo tempo tão profundas e cheias de mistérios. Espero que estejam gostando do nosso conteúdo e se ainda não se inscreveram, aproveite para fazer isso agora, ative as notificações e acompanhe de perto cada descoberta. Sem mais delongas, vamos ao nosso tema central: orixás. Quem são, de onde vêm e por que continuam tão vivos na cultura e na espiritualidade do povo iorubá e de todos nós. Para compreender o que é um orixá, precisamos primeiro mergulhar na cosmovisão iorubá, esse universo filosófico, religioso e cultural que serve de base para toda a tradição. O ponto de partida de tudo é Olodumare, também chamado de Olorum. Olodumare é o Deus Supremo, a fonte de toda a existência, o ser absoluto. Mas esse Deus é tão vasto, tão transcendente, que não é adorado diretamente. Não há templos, nem sacerdotes, nem rituais para Olodumare. Ele criou o universo, mas entregou o cuidado e a administração do mundo a outras entidades, os orixás, que se tornaram as pontes entre o mundo espiritual e o mundo dos humanos. E aí surge um conceito fundamental: Asi ou Axé. Mais do que uma palavra, Axé é a força vital universal, a energia que anima tudo o que existe, dos seres humanos às plantas, dos rios às pedras e, claro, aos próprios orixás. Axé é o princípio que move o universo, o sopro que dá vida, o poder que transforma. Os orixás, então, não são apenas deuses no sentido ocidental. Eles são manifestações vivas do axé, cada um administrando e regulando essa força em aspectos específicos da criação. Cultuar um orixá é, antes de tudo, buscar harmonia com uma das expressões do axé. O universo iorubá é dividido em dois grandes domínios, Orum e Ayé. Orum é o mundo espiritual, invisível e abstrato, morada dos orixás, dos ancestrais e das energias que precedem a existência física. Ayé é o nosso mundo, o mundo material, onde vivemos e experimentamos a vida. Os orixás são os canais que conectam esses dois mundos, levando o axé de Orum para Ayé e permitindo que os seres humanos se relacionem com o sagrado. Mas de onde vêm os orixás? Segundo a tradição e também à luz de estudos acadêmicos, eles podem ser divididos em duas grandes categorias: os orixás primordiais e os ancestrais divinizados. Os orixás primordiais, ou orixás funfun, os orixás brancos, são emanações diretas de Olodumare. Eles participaram ativamente do processo de criação do mundo, nunca tiveram existência humana e representam princípios universais. Um exemplo é Batalá, também conhecido como Oxalá, responsável por modelar o corpo humano no barro, antes que Olodumare soprasse a vida. Batalá simboliza a criação, a paz, a pureza e a ética. Na segunda categoria, temos os ancestrais divinizados, seres humanos extraordinários que, por seus feitos e domínio do axé, foram elevados à condição de orixá após a morte. Eles são a memória viva e a força coletiva do povo. Sangó ou Xangô é talvez o exemplo mais conhecido. Ele foi um rei poderoso da cidade de Oió, estrategista e senhor dos raios e trovões. Após sua morte, foi divinizado e passou a ser cultuado como símbolo da justiça, do poder e do fogo. Antes de continuarmos nosso estudo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para nos ajudar a crescer. Ativem também o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Recado dado, bora continuar com o assunto. Cada orixá está profundamente enraizado em uma cidade, em um território, em um elemento da natureza. O culto a eles não é abstrato. Ele acontece em lugares sagrados, muitas vezes ligados a rios, florestas e montanhas da Nigéria e do Benin. Batalá tem como centro Ilé-Ifé, a cidade sagrada dos iorubás, considerada o berço da humanidade. Ele é o orixá da criação, da modelagem, da ética e da paz. Oduduá, também ligado a Ilé-Ifé, é o ancestral fundador do povo iorubá, representando a terra firme e a fundação da civilização. Ogum, ou Ogum, tem seu culto central na cidade de Ire-Ekiti.
Ele é o senhor do ferro, da tecnologia, da guerra, da caça e de todas as transformações que tornam possível a vida em sociedade. É o patrono dos que trabalham com metal, do progresso e da abertura de caminhos. Xangó, o senhor do trovão, é cultuado principalmente em Oió, onde seu palácio ainda é o centro vivo dessa tradição. Ele representa a justiça, o controle social, o poder real e o fogo. Iemoja, conhecida no Brasil como Iemanjá, é associada ao rio Ogum, símbolo da maternidade, nutrição e proteção. Ela cuida das famílias, das águas doces e, na diáspora, foi associada ao mar profundo. Ossum ou Oxum tem seu templo em Osogbo, às margens do rio Ossum. Ela é a deusa das águas doces, da fertilidade, da riqueza e do amor, guardiã do poder feminino e da diplomacia. Ezu ou Exu é uma presença universal, cultuado em todos os lugares, mercados, encruzilhadas, entradas de templos. Ele é o mensageiro entre Orum e Aie, o senhor da comunicação, do movimento e da ordem. Nada acontece sem Exu. É ele quem garante que todo pedido, oferta ou sacrifício chegue ao seu destino. Exu é o princípio dinâmico que movimenta o universo, lembrando-nos que o sagrado é movimento, transformação e diálogo. Ao falar de orixás, falamos de muito mais do que figuras mitológicas. Falamos da energia do rio que alimenta uma civilização, da força do rei que funda um império, do engenho de quem transforma a floresta em campo cultivado. Os orixás são a própria história, a geografia e a alma do povo iorubá, manifestadas como forças divinas que continuam presentes e atuantes no mundo. Eles nos ensinam que o sagrado, para essa cultura, não está apenas no céu, mas está aqui, na terra que pisamos, na água que bebemos e na memória dos nossos ancestrais. Que essa compreensão nos ajude a respeitar ainda mais essa tradição e a valorizar a riqueza e a profundidade dos orixás. Nos vemos no próximo capítulo da nossa trilogia do sagrado. Axé. Gibedune, religião sem mistério.